Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre relacionamentos gays e relacionamentos amorosos, né? E vou dar aqueles segundinhos pra vocês, por favor, inscreverem-se no canal, colocarem aqui um joinha no vídeo e ajudarem as nossas visualizações também apertando nesse sininho pra receber as notificações, por favor, obrigado, ajudar os amiguinhos aí, tá. Ok? Enfim, os relacionamentos gays são muito curiosos, muito interessantes, por quê? Ser gay, que é ter uma identidade social baseada no seu desejo sexual ou afetivo, faz com que exista um peso aí grande sobre com quem você está e por que você está e por quanto tempo você está. Um peso que não é exclusivamente gay, né? Todas as pessoas estão aí vivendo com isso. A gente vive numa sociedade que preza demais um ideal de relacionamento, um modelo de relação romântica e de casal que vem há muitos anos sendo vendido como algo a ser desejado e a ser conquistado. Então, para muitas pessoas é uma marca de status, para muitas pessoas é um projeto de vida. E isso faz, né, com que as pessoas desejem muito ter um relacionamento. O que geralmente é a base das frustrações e a base da dificuldade de estabelecer uma relação, né? Porque, como diz a palavra, relação, você está em relação, você está ali relacionando. Você faz uma coisa, a pessoa faz outra, você vai vendo, assim, é muito difícil você prever o papel que alguém vai ocupar na sua vida. Então, você conhece alguém e essa pessoa pode ser linda, maravilhosa, você tem uma super atração, só que talvez ela esteja destinada a ser o seu melhor amigo, a ser um inimigo, ou a ser, de repente, um parceiro aí amoroso, sexual, qualquer coisa nesse sentido. Então, é muito estranho quando alguém já parte para uma relação, mesmo quando é alguém que você conheceu na balada e que você tem uma super atração, já dizendo, não, esse daqui vai ser o meu namorado, meu marido, tá tudo resolvido, daqui a gente vai viver a vida toda juntos. Porque você coloca uma expectativa irreal em relação a algo que ainda não aconteceu, né? Algo que precisa de tempo, que precisa de troca, da construção aí de memórias, né? E por isso também que às vezes parece tão banal quando a gente vê muita gente que começa a namorar e 2 semanas depois termina, né? No Facebook isso é muito comum, porque a pessoa bota lá no status de relacionamento. E tudo bem, gente, pode fazer isso, pode estar só curtindo, não tô falando sobre a banalização do namoro, a banalização do status, a banalização do problema. Não é isso. Pode fazer. A questão é, quando você vai e deseja ter efetivamente uma relação de verdade que dure a vida inteira, tem que esperar, né? Tem que ir conhecendo as pessoas e ver com quem que, por afinidades, memórias construídas, coisas vividas, a coisa se desenvolve aí numa relação e que um dia pode, de repente, estar muito próxima desses modelos ideais aí de relacionamento. Uma questão interessante sobre isso é que não necessariamente todo mundo precisa disso e deve viver com essa angústia de que não conseguiu alguém, de que precisa de alguém, né? Tem pessoas que são perfeitamente felizes sem terem relações, sem terem esse tipo de relação, né? Só com seus amigos, só com seus parentes, seus colegas, enfim. Um casinho, alguma coisa, o que quer que seja. Tem gente que não faz sexo, tem gente. Tem de tudo, gente. O mundo é muito grande, tem muita gente mesmo. Eu falo bastante sobre isso porque, né? Tudo que a gente conversa sempre, a gente fala sobre sexualidade, fala sobre direitos, fala não sei o quê, parece que é tudo assim muito absoluto, tudo igual para todo mundo, mas não, né? O mundo tem muita gente, muita gente. Então tem de tudo no mundo aí. E é isso, ninguém precisa necessariamente ter uma relação e às vezes, inclusive aquela pessoa que você gosta, que você quer super investir, não quer, não tá afim, não gosta e fazer o quê? Não é com ela que você vai desenvolver uma relação. Então é melhor abandonar a ideia de que você vai ter uma relação com ela, que é uma ideia estranha, e procurar estabelecer uma relação com quem seja possível estabelecer uma relação, do que ficar achando que não, imagina, ele está em negação, todo mundo tem que ter relação e com esse cara vai ser comigo. Não é assim que acontece. Outra questão é, quando a gente faz parte de uma minoria, e aí seja LGBT, no caso das pessoas negras,
próprios gordos, as mulheres, enfim, a gente, nos movimentos políticos, tem esse lugar, e é preciso ter esse lugar, de politicamente você apontar a opressão, apontar como que a gente é vulnerabilizado, vitimizado, e ok, isso é bom, mas isso também não quer dizer que seja impossível que uma pessoa LGBT, negra, gorda, qualquer coisa nesse sentido, seja incapaz, né, que uma pessoa assim seja incapaz de ter um relacionamento abusivo, de, enfim, de ser filho da puta, né? Acontece. As pessoas, elas, apesar das suas opressões, elas são seres humanos, elas também têm defeitos, também têm suas falhas, também têm suas construções, elas também estão sujeitas aí às estruturas de racismo e classismo, tudo isso que a gente critica. Mesmo quando elas são vítimas, elas ainda podem também reproduzir coisas, e uma pessoa consegue, né, ao mesmo tempo, as pessoas são muito múltiplas, isso é bom, isso é a nossa diversidade humana, então uma pessoa consegue ao mesmo tempo ser de minoria, ser super engajada com algumas coisas, mas também ter um puta preconceito e ser horrorosa e oprimir outras por qualquer questão. Então, quando a gente fala em relacionamentos LGBT, e aí, no caso do escopo dessa coluna, em relacionamentos gays, parece que algumas coisas não acontecem, mas acontecem. E algumas, obviamente, acontecem por causa da nossa identidade sexual. E isso é uma coisa relevante também de falar, porque, obviamente, sem desculpar nada, até porque a gente tem legislação aí justamente para responsabilizar cada indivíduo por qualquer dano e qualquer coisa que ele tenha feito em esfera individual, né, naquilo que for possível responder sobre, né, responder individualmente. Mas, diferentemente de casais heterossexuais, quem está aí na norma, no caso de pessoas que sofrem marginalização de qualquer tipo, você tem fragilidades. Você tem pessoas que, né, os efeitos psicológicos do racismo, os efeitos psicológicos da homofobia, os efeitos na construção de personalidade, de você viver, de você crescer, de você se entender como alguém no mundo, a partir de um lugar de margem, são fatores, né, um fator relevante para o tipo de comportamento. Inclusive, se você consegue ou não estabelecer relações de qualquer tipo, amorosas, de trabalho, amizade e afins, se você consegue ou não estabelecer relações, está ligado a isso. Então, assim, tem muitas pessoas LGBT que têm uma enorme dificuldade em estabelecer relações, ou estabelecer relações saudáveis, porque passaram a vida toda sendo xingadas, perseguidas, né? O bagulho é sinistro, a coisa não é fácil, o buraco é mais embaixo. E isso também acontece nas problemáticas, né? Que bom que dentro de vários contextos, principalmente do que é lutar e conquistar algum direito, muitas pessoas LGBTs hoje conseguem formar famílias e se casar, acho que tem esse desejo, e fizeram isso. Mas elas não estão livres, por exemplo, de violência doméstica, de, por alguma necessidade aí, de procurar um meio de se sentir melhor, ficar diminuindo o parceiro, faltar com respeito, por causa da hiper-erotização dessa identidade, ter uma relação com sexo ou com monogamia, poligamia, fidelidade e afins, que talvez seja problemática em relação à ideia do parceiro. Então, assim, a gente tem que ter sempre muito cuidado ao falar dessas coisas para não cair no julgamento moral e moralizante de, ai não, porque fulano é uma piranha, fulano traiu, fulano é feio, fulano é escroto, fulano não sei o quê. Tem de tudo isso, tem gente que é escrota mesmo, mas, e isso que é importante, assim, tem pessoas que estão bem, que são realmente poliamorosas e que o parceiro sabe, e que estão bem ali, que não tá traindo ninguém, que já conversaram, enfim, existem relações que são saudáveis, mesmo que elas não estejam dentro de um modelo daquilo que geralmente a gente entende como uma relação saudável, ideal, linda, maravilhosa, não sei o que, não sei o que lá. Assim, tem gente que tá feliz, que bom, parabéns, sejam felizes, continuem sendo. Conquista pra vocês. Mas existem casos aí que são problemáticos,
e que são problemáticos por causa da LGBTfobia, por causa das situações de vulnerabilidade, por causa, né, ou pelo menos são agravados por isso, né, por estar nessa condição. Então a gente tem aí respostas violentas, você tem pessoas que não conseguem estabelecer relações, pessoas que estão na defensiva, porque tem gente que passou a vida inteira lutando para existir, né, e que aí às vezes até o desejo sincero, franco, de, puxa, eu quero ter alguém, eu quero ser feliz, quero abraçar o mozão para ver Netflix, às vezes a pessoa não consegue, às vezes não é possível para alguém que passou por uma série de coisas chegar nesse estágio, porque não é tão fácil assim vencer essas coisas. Então, sempre que a gente fala qualquer coisa em relação à identidade LGBT, que aí é a cerne dessa coluna, é esse tema, a gente deve levar em consideração o que significa ser LGBT. E como é diferente, né, entre o L, entre o G, entre o B e entre o T. Né? Eu falo mais, óbvio, de relações gays, porque eu sou um homem cisgênero e gay, então procuro também me manter nesse quadrado que é não só do que eu estudo, mas do que eu entendo e vivo. Mas essas questões, elas são aplicáveis também às outras siglas e até a casais heterossexuais em alguma medida, principalmente quando a gente começa a analisar aí fragilidades de classe, raça, gênero. Mas é isso, assim, sempre que você fala sobre a população LGBT, é preciso levar em conta o peso de ser LGBT. Então, acho que na hora de julgar relacionamentos LGBT, a questão é, não faça, não julgue o relacionamento dos outros, tá? Julgue o seu, porque aí o seu você deve julgar mesmo, deve saber se tá bom, se não tá bom, se você vai terminar, se você vai continuar, você julga o seu e ok. Na hora de julgar o relacionamento do amiguinho, não julgue. Na hora de falar sobre relacionamentos em geral e os LGBT em específico, pensar as questões para tentar entender, né? Principalmente se for para tentar entender para ajudar ao invés de para atrapalhar, porque olha que legal, é melhor para todos. E no nosso caso, aí sim, ver o quanto alguma resposta que não tá batendo aí com o que você gostaria, talvez não seja por causa da LGBTfobia. Tanto no caso de você estar sendo, né, escroto com alguém, como também de estar se sujeitando, porque, né, quem está numa relação, por exemplo, abusiva, você não consegue necessariamente resistir. Mas se você começa a entender que aquilo está te fazendo mal, talvez seja também porque estar à margem, ser LGBT, saber que é difícil, talvez, encontrar alguém, né? Isso acontece muito mais, na verdade, com pessoas trans, porque quando, né, uma pessoa trans consegue estabelecer um relacionamento, é assumida por alguém, principalmente alguém que é cisgênero, fica essa sensação, né? Quase como se fosse um favor, uma gratidão com alguém que assumiu, né? Está pagando esse preço de assumir um relacionamento. E não é assim, né? Se você se relacionar com alguém, você deve se relacionar com essa pessoa porque ela gosta de você, porque ela está com você, seja você como for, seja ela igual a você ou não, enfim. Então é pensar sempre se a posição que você ocupa num relacionamento, esteja ele 100% saudável ou 100% ferrado, se a posição que você ocupa talvez não esteja relacionado à sua sexualidade e ao seu lugar no mundo através da sexualidade. Ok? Então vamos pensar sobre isso e tentar nos relacionar entre nós e com os nossos parceiros de uma maneira mais generosa, né? Afinal, se o mundo é filho da puta, vamos tentar ser um pouco menos. Beleza? Então, por favor, quem gostou desse vídeo e gosta da coisa, inscreva-se aqui no nosso canal e siga o resto dos entendidos em todas as redes sociais.